Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa para o concurso da Prefeitura Municipal de Paracatu. Hoje nós vamos acompanhar na página 31 da sua apostila. O assunto é morfologia. O primeiro assunto dentro de morfologia é a estrutura dos vocábulos. Estrutura quer dizer como é que eles se formam, como que as palavras se formam. Então, dentro desse esquema de estrutura dos vocábulos, nós vamos ter elementos mórficos, ou seja, é cada pedacinho, elemento ali, é cada peça que vai entrar na formação da palavra. Então, é cada peça que entra na formação da palavra, mas que tem um sentido, tá? Mas que tenha um sentido. Daí, depois que você analisar essas pecinhas, esses pedacinhos com sentidos que entraram na formação, na estruturação da palavra, aí a gente fala de processo de formação da palavra, quer dizer, como é que ela se formou. Quando eu analiso aqueles elementos mórficos, que a gente pode chamar também de morfemas, às vezes eu vou perceber assim, essa palavra vem de uma determinada outra. Então, aí, quando aconteceu o processo da derivação. Mas, às vezes eu falo assim, juntou a palavra tal, mais a palavra tal, para formar essa outra aí. Então, até deu uma palavra composta. Então, aí você tem o processo da composição. Existem outros processos, nós vamos vê-los também. Mas os dois mais importantes, que mais caem nas provas, a derivação e a composição, ok? Então, vamos lá. Neste quadro, nós vamos estudar exatamente isso, a estrutura da palavra, como a palavra é formada. Então, primeiramente, nós vamos falar de radical. Desculpa. Radical, aqui o conceito já diz que é a parte invariável da palavra, é a parte fixa. Às vezes, pode haver alguma palavra que o radical vai sofrer uma alteraçãozinha para poder se adaptar a uma determinada palavra que vai se formar a partir de outra, mas isso é coisa mais rara, não precisamos nos ater a esses detalhes. Vamos trabalhar com o que é fixo aqui, que é o mais importante. Até mesmo porque, enquanto não entendermos o básico, nós não poderemos ir para coisas mais aprofundadas, né? Então, radical, a parte variável da palavra, a parte fixa da palavra, também é chamado de morfema lexical. Morfema lexical. Morfema é cada pedaço da palavra que tem uma significação. Então, o radical é uma parte da palavra que tem uma significação e, aliás, é a parte que contém a significação básica da palavra, ok? A significação básica. O que eu quero dizer com isso? Porque você pensa, aqui já tem exemplos, planta, e planta é o radical, né, que vai se repetindo lá na plantinha, na plantação. Você vê que são todas da mesma família, ou seja, que se são todas da mesma família, nós dizemos que elas são palavras cognatas. Então, grava este termo também, cognatas, quer dizer, elas são da mesma família de palavras, ok? Da mesma família. E, então, desta forma, elas têm o mesmo radical, certo? Se é da mesma família, tem o mesmo DNA. Então, a palavra, o DNA da palavra é o radical. Então, elas são cognatas, elas são da mesma família, elas têm o mesmo DNA, que é o mesmo radical, ok? Então, agora, vejamos outros exemplos diferentes destes três aqui, planta, plantinha e plantação, para nós fixarmos melhor o entendimento de radical. Você tem a palavra, por exemplo, menino. Não. Você tem menino. Eu não terminei a palavra. Mas por essa parte aqui, se eu perguntar, o que você acha que vai ser? Que palavra que é aqui? Aí alguém pode falar assim, é menino. Ou então, não, acho que é menina. Ou então, o outro pode falar, é menininho. Ou então, menininha. Ou então, é meninada. Não importa o que foi que você disse depois. Mas dá para você ver que se você falou menino, menina, menininho ou meninada,
Está tudo dentro do mesmo contexto, dentro da mesma família, dentro do mesmo radical. Então, realmente, essa parte é o radical, porque a partir dessa parte você entendeu a significação básica da palavra. Você não sabia essa informação final da palavra, se era menino, né, masculino, se era feminino, menina, se era diminutivo, ou se era para significar uma porção de meninos reunidos, você não sabia esse detalhe final, mas você já tinha a noção do básico da palavra. Entendeu por que que radical a gente diz que contém a significação básica da palavra? É por isso. Ótimo. Agora, vamos trabalhar aqui só com esses dois morfemas aqui, ó. Vamos trabalhar só com o O e o A. Então, quer dizer, pode ser menino, pode ser menina. Aí, se é menino, é lógico, você já sabe que é masculino. Então, quer dizer que esse O está determinando que a palavra está no masculino. E o A está determinando que ela está no feminino. Então, aqui existe uma oposição, masculino e feminino. Aí, então, eu vou dizer que esse O ou E e esse A citados vão ser classificados como desinências. Então, desinências são elementos que nós vamos acrescentar depois do radical e que vão acrescentar uma informação a esse radical. Ou seja, vai formar a palavra e eu vou saber que ela vai terminar de formar a palavra, eu vou saber que ela é masculina ou que ela é feminina. Então, eu vou dizer que isso é uma desinência nominal, porque menino ou menina é nome, é substantivo, então é desinência nominal, e eu fiquei sabendo por esses elementos que a palavra é o masculino ou feminino, então é desinência nominal de gênero, porque gênero é masculino e feminino. Então, dessa forma, nós já falamos sobre o radical, que contém a significação básica da palavra, nós falamos sobre desinência, que vamos falar de vogal temática, vamos falar de tema, então aqui vai ser o quarto e o quinto, mas já falamos desses dois aqui, ó, porque falta falar do número, mas o número é simplesmente o quê? Número é singular e plural. Então, se eu acrescentar um S aqui depois de menino, então eu sei que está no plural a palavra. Se eu deixei de acrescentar o S aqui, ó, desinência zero agora, então eu sei que então, a palavra ficou no singular. Então, tanto o O e o A quanto o S aqui são desinências nominais, porque estão na formação de um nome. Mas o O e o A é de gênero, e o S vai ser a desinência nominal de número, porque em português, singular e plural é número, número é singular e plural, assim como masculino e feminino é gênero, gênero é masculino e feminino, certo? Então, ótimo, você já entendeu o radical, você já sabe o que são palavras cognatas, você já sabe o que é desinência nominal de gênero e de número. Gênero é masculino e feminino, e número é singular e plural. E são elementos que você acrescenta após o radical para poder dar essa informação. Se é masculino e feminino, se é singular ou plural. Agora, falemos de vogal temática. A vogal temática tanto pode ser verbal como pode ser nominal também. Ou seja, existe vogal temática em verbos ou também existem nomes. Tanto é que o exemplo aqui, ó, planta, plantação, são nomes, não são verbos. Então, é a vogal que se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências. Então, a vogal temática vai estar também após o radical e vai estar preparando o radical para que ele receba outras desinências. Aí vem o caso, como é que eu não vou confundir a vogal temática agora nos nomes? Então eu vou chamar, por que eu não chamei esse O e esse A de vogal temática? Chamei de desinência de gênero. Então é agora que você vai ver a diferença de vogal temática nos nomes. Por exemplo, já grava que você fez oposição aqui, masculino e feminino, né? Aqui, ó, aqui masculino, aqui feminino, para você lembrar
por que que vai ter diferença dessas desinências e a vogal temática nos nomes. Pense na palavra casa. Qual seria o radical da palavra casa? Aquela parte fixa, aquela parte a partir da qual eu poderei formar outras palavras. É aqui, não é? Porque eu poderia falar casa, casinha, casarão, casebre, mas o cas não ia mudar. Ia mudar só depois dele. Então, isso quer dizer que cas é o radical, certo? Agora, falou-se ali que nós falamos aqui, ó, menino, menina, que ó, depois do radical veio o o e o a, que são desinências de gênero. Aí, logo após o radical, vem um a. Mas aqui você não vai falar em desinência de gênero, porque não tem. A palavra casa é feminina, sim, é a casa. Mas eu só posso chamar uma vogal que está após o radical de desinência de gênero se aquela palavra fizer oposição à outra para que eu diga que o masculino de casa é isso. Por exemplo, falar que casa tem masculino, que é caso. Menina tem o masculino, menino. Gata tem o masculino, gato. Mas casa não tem masculino, caso. Então, pronto. Eu sei que esse A não faz oposição masculino e feminino, certo? Então, este A aqui é uma vogal temática nominal, porque casa é nome. Mas, sempre então que não fizer oposição masculina e feminina, eu tenho vogal temática? Nem sempre. Só é vogal temática se ela for uma vogal átona. Ou seja, veja bem, ela não está na sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica é casa. Tá vendo? K é a sílaba tônica. Então, o A é átona. Esse A final aqui é uma vogal átona. Então, aí sim, ela é vogal temática por esses dois motivos. Primeiro, ela é uma vogal átona, que está após o radical. Segundo, ela não faz oposição masculino e feminino. Então, aí ela é vogal temática. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Agora vamos com a vogal E, por exemplo, na palavra pente. Pente. Você já viu que o pen é a sílaba tônica. Então, você está vendo que este E aqui é outra vogal átona, certo? Então, e você sabe que o pent é o radical, porque a partir daqui eu vou acrescentar alguns elementos e mudando a palavra, mas sempre dentro da mesma significação do pente. Quer ver? Penteadeira, mudou, mas está dentro do sentido de pente. É lugar de pentear, que é o pentear também. Tem o radical pente. Depois, penteado, está também dentro da significação de pente. Então, pente é o radical, certo? E essa vogal E que veio aqui, depois do radical, é átona também. Então, pronto, já tem uma vogal átona após o radical. Posso chamá-la de vogal temática? Vamos ver, falta um requisito. Eu posso fazer oposição masculino e feminino? Não. O pente é uma palavra masculina, mas não existe a penta. Então, não existe feminino para essa palavra. Então, esse E não é desinência nominal de gênero, é vogal temática, ok? Agora vejamos com a palavra bolo. Ó, bolo. Já viu que a sílaba tônica é bo e que o radical é bom, até no L, porque daqui eu poderia falar bolinho, bolão, né? Então o bo, O-L, B-O-L não vai mudar. Então essa é a parte fixa, é a parte que contém a significação básica da palavra, é o radical. Então, agora eu já sei, então, também que esse O é uma vogal átona. Já percebeu isso? Porque viu que a sílaba tônica está aqui no bo. Então, é átona essa última vogal. Então, já tem um requisito para que ela seja vogal temática nominal. Segundo requisito tem oposição, ela faz oposição de gênero? Por exemplo, aqui está o, é porque bolo é masculino e tem o feminino. Por exemplo, bola, tem o feminino bola? Não existe isso não. Então, esse o não faz oposição masculino e feminino. Então, esse o, vogal átona, que veio após o radical bol, é vogal temática também.
ok? Então, tem que ser átona, certo? Se ela for tônica, aí ela já faz parte do radical da palavra, não tem como tirá-la, e ela não será vogal temática. A vogal temática tem que ser átona. E para ser vogal temática, além de ser átona, ela não faz oposição masculina e feminina. Veja a diferença. Em menino e menina, você teve o O que tem no bolo, você teve o A que tem na casa, depois do radical, mas as duas aqui se opõem, masculino e feminino. Por isso a desinência nominal de gênero. Perfeito? Então agora vamos continuar falando de vogal temática, só que agora vogal temática em verbos. Falamos em nomes aqui, ó, casa, pente, bolo, são nomes, são substantivos. Mas nos verbos também vamos ter vogais temáticas. Por exemplo, se eu escrevo isso aqui, ó, só até aqui e pergunto, que palavra você acha que eu quero escrever aqui? Aí você pode falar, estudei, estudou, estudamos, estudo. Até estudante você pode falar, mas não estaria fora do contexto, porque estudante tem tudo a ver com estudar. Então eu quero escrever o verbo. Então o verbo que é estudar. Mas tudo que você falou está dentro da significação deste elemento aqui. Então este elemento, este morfema aqui é o radical da palavra. Depois do radical, o que é normal vir? O que é normal? Vogal temática. Então, esse A aqui é a vogal temática, porque este R é uma desinênciazinha que marca que o verbo está no infinitivo. Só de terminar em R, então o R marca infinitivo. Então, o R tem uma significação aqui no final dos verbos. Significa que o verbo está no infinitivo, ok? E o a vogal temática nos verbos indicam a conjugação a que o verbo pertence. Em língua portuguesa, existem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira, e elas são, respectivamente, marcadas pelas vogais A, E, I, ok? A, E, I, primeira, segunda e terceira vogal também, né? Então, beleza. O A é a primeira vogal, então verbos que terminam em AR são verbos da primeira conjugação. Agora, se você tem, se eu escrevo vend, você está falando, qual o verbo que vai ser? Não tem outro, não tem como você pensar em outro, vai falar vender, porque esta parte aqui já denunciou o sentido básico da palavra. Então, esta parte, este elemento aqui se chama radical. Depois do radical vem uma vogal, e essa vogal é a vogal temática. E a vogal temática nos verbos indica a conjugação. O E é a segunda vogal, então vender é um verbo da segunda conjugação. Se fosse a palavra, aqui, ó, vou escrever outro verbo. Que verbo eu vou escrever aqui? Não tenho outra coisa a se pensar a não ser partir. Então, ótimo. Parte teve uma significação básica na palavra. É o radical. O I, vogal que vem após o radical, é vogal temática. E é a terceira vogal. Então, este verbo pertence à terceira conjugação. Perfeito? Então, radical e vogal temática nos verbos. Agora, só existem 3 conjugações. Não existem verbos terminados em ur em português. E só existe o verbo por e os derivados de por, repor, transpor, dispor, compor, que termina em or. Só o verbo por e os derivados dele. E como por vem lá do latim ponere, ponere, e do português arcaico, muito arcaico mesmo, que era assim, ó, poer, aí você já compreendeu tudo. Só tem eles derivados em or. Não tem quarta conjugação. E bem arcaicamente falando o português, era puer. Então, onde que ele vai se encaixar? Olha aqui, ó, vender, puer. Então, o por e os derivados de por também serão da segunda conjugação. Perfeito? Ótimo. Então, com isso, falamos de radical, falamos de vogal temática, falamos de... agora é o tema, né? Então, vejamos. Tema é uma coisinha muito simples. Você achou radical, você já sabe achar radical. Você já sabe achar vogal temática. Então, junta os dois.
junta radical mais vogal temática e você tem o tema. Então, aqui, ó, vamos lá no verbo. Você tem estude. Então, estude mais a vogal temática A dá estuda. Então, estuda é o tema desse verbo. Vende, vende, mas o E, vende. Então, vende é o tema desse verbo. Parte, parte, radical, parte, mais o I, que é a vogal temática, parte é o tema. Significa dizer, quando eu tenho tema, eu tenho a palavra pronta para receber as desinências, ou seja, aqueles outros elementos que vão acrescentar outras informações. Aqui, no caso, é o são. Plantação. Esse são dá a ideia de ação. Vou fazer uma plantação, é a ação que eu vou praticar. A plantação está linda, ou então de um aglomerado de coisas, certo? Então, tem essa significação e ele foi colocado após o tema, que é radical mais vogal temática. Nos verbos, quando nós temos o tema, que é o radical acrescido da vogal temática, correspondente àquele verbo, nós dizemos que o verbo está pronto para receber as desinências que marcam o tempo em que o verbo está e o modo, se é presente, se é passado, se é futuro, o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo, e também se está no singular ou no plural, ou seja, são as desinências que nós vamos falar agora, aqui, ó, as desinências número pessoal e a desinência modo temporal, certo? Ou seja, no verbo, a desinência número pessoal vai indicar, não é tempo não, corrija aí no seu material, ele não vai indicar, não é tempo, isso aqui é um erro, tá? A desinência número pessoal vai indicar se o verbo está no singular ou no plural e se, né, o número, deixa eu colocar na ordem, só um instante, tá? Primeira coisa, não quer limpar. É que eu queria colocar na ordem, mas deixa assim mesmo então. Aqui, ó, pessoa, né, número pessoal, então vai indicar pessoa, se é primeira, se é segunda ou se é terceira. Então, por aquela terminação, por aquela desinência, que você vai chamar de desinência número pessoal, eu sei se o verbo está fazendo referência à primeira pessoa que fala, segunda com quem se fala, ou se é da terceira pessoa de quem se fala. Então, eu sei dizer primeira, segunda ou terceira pessoa. E também se ele está no singular ou se está no plural, ok? Então, ótimo. Vamos para a desinência verbal, que vai indicar modo e tempo. Então, aqui nós temos a desinência verbal, que vai indicar número e pessoa, que a gente chama de desinência número pessoal, tá? Número pessoal. Só para escrever com o hífenzinho. E aqui já está, a desinência modo temporal. Vai indicar o modo, quer dizer, vai indicar se o verbo está no indicativo, vai indicar se o verbo está no subjuntivo, ou eu saberei se ele está no imperativo. E vai indicar o tempo, se ele está no presente, se ele está no pretérito, ou se ele está no futuro, ok? Então, vejamos aqui, ó. Você tem plantávamos. Vamos colocar o plantávamos aqui mais separadinho. Quer ver? Plant, você já sabe que plant, de plantar, é o radical. Depois vem o a, você já sabe que depois do radical vem uma vogal, que nós chamamos de vogal temática. E aqui no verbo plantar, indica que o verbo é da primeira conjugação. Perfeito. Aí depois vem um outro elemento, o vá, que tem um sentido, e depois vem o mos, que tem outro sentido. Quer ver? Vamos lá. Quando eu falo plantar, não vou colocar o acento agora não, que eu vou esquecer esse mos aqui, ó. Vou falar só até no vá, quer ver? Plantava. Fala plantava, tanto pode ser eu plantava, como pode ser ele plantava. Então, dessa forma, eu estou vendo que esta forma verbal, até no vá, tanto poderia ser da primeira como da terceira pessoa do singular. Mas quando eu acrescento o mos,
e aí vai ter o acento, porque vai se tornar uma proparoxítona, plantávamos. Aí, então, por esse mos, eu tenho certeza que só é uma pessoa agora. Só pode ser nós plantávamos. Então, é primeira pessoa do plural. E quem me conta isso, quem me conta que está na primeira pessoa do plural é esse mos, certo? A ausência dele faria com que nós tivéssemos só plantava. Aí, então, plantava, tanto pode ser eu como pode ser ele, se não houver contexto, né? Porque se tivesse o contexto, já poderia estar claro que era eu, que era ele, então eu tinha que dizer primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do singular, tá? Aí, com o mos, já está contextualizado que é a primeira pessoa do plural. Bom, então se isso aqui é que marcou pessoa e número, marcou que é primeira e marcou que é plural, então isso aqui é a desinência número pessoal. Então isso aqui, ó, plantava, está dizendo que já aconteceu. Então você está pensando em tempo, tempo passado. Então está marcando tempo. E plantava, nós plantávamos, eu estou indicando com certeza que isso acontecia no passado. Então está indicando o modo e o tempo em que essa ação se realizou. Então, por isso eu vou chamar este pedacinho aqui de desinência modo temporal, tá? Modo temporal. Quando nós formos aprofundar no estudo de verbos, porque aqui nós estamos estudando as partes que formam a palavra, para ver que ela tem sentido. Cada pedacinho aqui, quando você fala plantávamos, você só fala a palavra sem pensar nesses detalhes. Agora você está vendo que cada pedacinho aqui tem um sentido, tem uma razão de existir. Então, aí é que nós passamos a dizer que nós estamos estruturando a palavra, que ela é uma estrutura e que cada pedacinho tem um significado. E esse pedacinho aqui significa o modo e o tempo do verbo. Quando nós chegarmos lá nesse aprofundamento de verbos, você vai ver que quando a gente já tiver estudado o assunto, a hora que você vir um verbo que tem a desinência vá, você já sabe de várias coisas. Você já sabe que ele está no modo indicativo e que está no pretérito imperfeito, tá vendo? Mas isso não é para você saber agora. Mas é só para você saber que isso tem valor, viu? Então agora fixamos então o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal, que é aquele pedacinho que indica o modo do verbo e o tempo em que ele está, e a desinência número pessoal, que indica se o verbo está no singular ou no plural, e se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira pessoa, ok? Então já falamos até aqui, ó, 6, falamos aqui do 7, e para finalizar este quadro aqui, falemos de prefixos e sufixos. Essas duas palavrinhas aqui, às vezes, as bancas fazem referências a elas como infixos, ou seja, são palavras que vão ser afixadas a uma palavra. Você tem uma determinada palavra, por exemplo, você tem aqui, ó, pré-julgar. Você tem a palavra julgar, acrescentou o pré, então formou uma outra palavra. Julgar é uma coisa, pré-julgar é outra. Você tem a palavra terror, que tem um determinado significado. Se você acrescenta o antes da palavra terror, antiterror, aí então já ganhou uma nova significação o terror aqui, certo? Terror é algo ruim que vai amedrontar, mas se é antiterror, quer dizer que vai combater o terror, tá vendo? Então está mudando o significado da palavra. E foi acrescido esse elemento antes da palavra. Então isso quer dizer que ele é prefixo. Então prefixo vem antes do radical. E se você tem menino e acrescenta o inho para dar ideia de diminutivo, acrescentou foi depois. Então é um sufixo. Plantinha, a mesma coisa. Então, os sufixos são acrescentados depois, depois do radical. Perfeito? Ótimo. Então, só mais um exemplo para poder ficar mais legal ainda. Você tem a palavra, por exemplo, leal. Leal. Então, leal tem um sentido de pessoa que é honesta,
que a gente pode confiar, é de confiança. Aí se você vem e coloca assim, ó, então ele é um adjetivo. Aí você vem e coloca na frente, lealdade. Então agora já virou nome. A lealdade dele me emociona. Então, aí, ó, formou uma outra palavra com acréscimo de um elemento após o radical. Às vezes a palavra, ela própria já é o radical, entendeu? Ela inteira já é o radical. Agora sim, lealdade foi com um elemento acrescido após o radical, isso é sufixo. E se eu viesse e ainda colocasse assim, nossa, eu estou triste com a sua deslealdade. Mudou de novo o sentido da palavra, acrescentando um elemento antes. Então, aí eu tenho o prefixo, perfeito? Depois que a gente sabe disso, já está bem adiantado para nós estudarmos o próximo quadro, ok? Então, vamos a ele. Isso. Bom, então agora nós vamos à formação das palavras. Então, as palavras, como nós já adiantamos, elas podem ser compostas ou elas podem ser derivadas. Então, os dois processos de formação de palavras mais recorrentes nas provas de concurso são esses aqui, ó, composição e derivação. Então, para iniciar a conversa, de forma bem objetiva, composição lembra o quê? Lembra que a palavra é composta, certo? Então, palavras compostas. Quando você fala um substantivo composto, compostas. Um adjetivo composto, então, é formado por composição, certo? Agora, quando você fala assim, essa palavra veio de tal palavra, por exemplo, deixa-me ver, leiteiro veio de leite. Então, se você fala que uma palavra veio de outra, você está falando que ela é derivada, formada por derivação. Então, derivação é quando uma palavra vem de outra. Pronto, isso é o básico. Agora, vejamos, há dois processos de composição, tá vendo? Tem composição por justaposição e composição por aglutinação. O que é isso? Entendamos aqui na segunda coluna que traz o conceito. Justaposição. Duas palavras unidas sem se fundirem. Sem se fundirem quer dizer não desmancha a característica de uma palavra, pelo menos, certo? Elas se mantêm do mesmo jeitinho que elas eram quando elas eram palavras simples. Por exemplo, guarda-chuva. Tem a palavra guarda, o verbo guardar, tem o substantivo chuva. Então, olha aqui, eu estou falando assim, guarda a comida na geladeira, guarda. Eu usei o verbo guardar simplesmente. Agora, estou querendo uma chuva. Você usou a palavra chuva, independentemente, simples, certo? O verbo guarda na forma simples, o substantivo chuva na forma simples. Aí, de repente, eu falo, se tiver chuva, eu vou ter que levar o guarda-chuva. Agora, para você falar o nome do objeto que você vai ter que sair com ele se estiver chovendo, que é o guarda-chuva, você usou duas palavras. Só que ao juntar estas duas palavras para formar o nome do objeto, nenhuma sofreu alteração. Você está vendo? O guarda continuou do mesmo jeito, o termo chuva continuou do mesmo jeito. É isso que está dizendo aqui, ó, sem se fundirem, quer dizer, sem se misturarem. Aqui está com hífen. Eu vou colocar um outro exemplo de sem hífen, porque senão você vai pensar que justaposição sempre tem hífen. Não é, não. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, você tem a palavra ponta. Faz uma ponta no meu lápis, por favor. Então, existe a palavra ponta. Ai, meu pé tá doendo. Existe a palavra pé. Então, você viu que ponta é uma palavra, pé é outra palavra, e existe a palavra pontapé, que é a junção dessas duas, porque é um golpe que se dá com a ponta do pé. Então, é uma palavra composta, é formada por composição. Não tem hífen nesta palavra, mas quando eu as juntei para formar pontapé, elas
se uniram sem se fundirem, ou seja, sem misturar uma com a outra. Cada uma está guardando a sua independência fonética, ok? Por que eu estou falando de independência fonética? Porque ponta e pé, quando se juntam e formam pontapé, você pronuncia tudo do mesmo jeito, não muda nada. É porque, eu vou dar outro exemplo agora, da palavra girassol. Então, o Sol gira, não gira? Gira, o Sol gira, a Terra gira. Então, beleza. Então, gira. Você viu a pronúncia da palavra gira. O Sol não apareceu direito hoje. Sol, ótimo. Você viu a pronúncia da palavra, ouviu o Sol, a palavra Sol, ótimo. E você sabe que tem aquela flor que ela acompanha o movimento do Sol. Então, ela se chama girassol. Então, escreve tudo junto também. Escreve tudo junto, então quer dizer, não se fundiu. Aí você deve estar reparando assim, mas agora tem 2 S, então teve uma alteração. Não houve alteração fonética. Fonética é a pronúncia, é o som. Você pronuncia gira sozinho, a terra gira. Você pronuncia sol sozinho, o sol brilha. E depois você junta e forma o nome da flor, girassol, você viu que a pronúncia se manteve a mesma. Aliás, é para se manter a mesma é que nós acrescentamos um S, porque se eu não acrescentasse, ia ficar girasol, aí ia ter alteração fonética. E a palavra não é girassol, é girassol, certo? Então, estas palavras aqui são formadas por justaposição, composição por justaposição. Elas são compostas. Há 2 palavras na formação delas. Às vezes tem hífen, às vezes não tem. A essência disso é que eu junto as palavras para formar uma outra e não altera a pronúncia da palavra, ok? Enquanto que a aglutinação é quando as 2 palavras unidas, elas são fundidas, ou quer dizer, elas se fundem, elas se misturam, mesmo que a mistura seja suave, mas houve uma mistura. Por exemplo, aguardente é a junção de 2 palavras, de água mais ardente. Aí você vê que água termina com A, ardente começa com A, e quando você escreve aguardente, só tem um A aqui, não escreveu 2 As. Então, o que aconteceu? Houve uma fusão aqui, certo? Houve uma alteraçãozinha pequena, mas houve. Porque se não fosse tirar um A, eu ia ter que pronunciar água ardente, tá vendo? Eu ia ter que pronunciar 2 As. Então, houve uma pequena alteração fonética, mas houve. Então, quando na junção de 2 palavras houver qualquer alteração fonética, por menor que seja, é composição porque você juntou 2 palavras, mas é por aglutinação porque houve uma alteraçãozinha na fonética. E às vezes a alteração não é muito pequena não, quer ver? Se eu juntar a palavra lobo, mas a palavra homem, não vai ficar lobo-homem, né? Vai ficar lobo, vai ficar lobisomem. Lobi, ó, esse I não faz parte nem do lobo nem do homem. Zom, ó, esse som de Z também não tem nenhum dos dois. Lobisomem. Então você vê que aqui existe lobo e aqui existe homem. Mas quando eu juntei as 2, houve alteração fonética. Por isso que é composição por aglutinação, certo? Então, ótimo. Vamos para derivação. Derivação, então, quer dizer que a palavra foi derivada de uma outra. Prefixo, você já sabe, que é aquele infixo, né? Ou seja, é um afixo que você vai colocar antes da palavra. E o sufixo que você vai colocar depois do radical, certo? Antes do radical, depois do radical, ok? Então, na palavra pré-julgar, veio de julgar. E você acrescentou um prefixo, ou seja, um elemento antes, então eu digo que a palavra é formada por derivação prefixal.
Se eu acrescento depois, ó, menino, tá simples. Agora eu posso menininho ou meninada, eu estou acrescentando o elemento depois do radical menino. Então, depois é sufixo. Então, menininho, meninada é formado por derivação sufixal, ok? Agora entendamos a derivação parassintética. A parassintética, aqui vou até acrescentar, ó, vou fazer mais uma aqui, ó. Vou colocar aqui derivação prefixal, acrescente aí no seu material, e sufixal. Derivação prefixal e sufixal. Aí eu vou colocar aqui, olha, é prefixo e sufixo, é prefixo e sufixo acrescidos ao radical. Aí você vai falar assim, ué, mas está ficando igual a derivação parasintética, que ó, utilização de prefixo e de sufixo, tem uma diferencinha. Então vamos lá. Monte amontoado. Olha, monte é a palavra primitiva. Amontoado derivou de monte. O radical está aqui, monte. Então, colocou um elemento antes, é o prefixo. Colocou um elemento depois, é o sufixo. Agora, vamos para um exemplo aqui embaixo. Acompanhe, faça tudo, tá bom? Então, vamos pegar, lembra da palavra leal? Que eu acrescentei os dois elementos agora mesmo? Então, vamos pegá-la? Que é o leal. Então, é o nosso radical. Se eu acrescento um elemento antes, que é o prefixo, eu tenho desleal. Se eu acrescentar um sufixo, dade, então eu tenho deslealdade. Então, tem prefixo e tem sufixo. Então, tá do mesmo jeito? Por que eu estou chamando uma de parassintética, derivação parassintética, ou parassíntese, viu? Para ter esse nome também. Ou parassíntese, e aqui eu estou chamando de derivação prefixal e sufixal, que também pode ser chamada de prefixação e sufixação. Bom, a diferença é esta aqui, olha. Vou começar com a mais fácil, deslealdade. Se eu retirar o sufixo dade, que ó, estou tirando o sufixo dade. A pergunta é, existe a palavra desleal? Sim, existe. Ótimo. Agora eu vou acrescentar o dade novamente e vou tirar só o des agora. Existe a palavra lealdade? Existe. Então, é essa que é a questão. Ela tem os dois elementos, ela tem prefixo e ela tem sufixo. Se eu retirar um dos dois, ainda continuará existindo aquela palavra. Por exemplo, existe desleal e também existe só lealdade. Agora, eu chego aqui no amontoado. Se eu retirar o A, existe montoado. 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 Você pode até falar ou ouvir alguém falar, nossa, mas tem um montoado de gente ali. Bom, mas essa palavra não está correta, não é corrente na língua portuguesa. E se você tirar o sufixo, fica amonto. Amonto? Mas não tem essa palavra amonto. Então aí está a diferença. A parassintética e a prefixal e sufixal têm algo em comum. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Isso é o que elas têm em comum. E o que elas têm de diferente? Na prefixal e sufixal, a palavra existe. Continuará existindo a palavra na língua portuguesa se você retirar um dos dois elementos. Ela ainda existirá. Na parassintética, se você retirar um dos elementos, a palavra não existe aquela palavra que sobra na língua portuguesa. Então, aí é a diferença. Vou dar mais um exemplo dessa aqui, a parassintética, porque a prefixal e sufixal é mais fácil. Então, olha, quase sempre, mas não é sempre, aqui mesmo não é um verbo amontoado, mas quase sempre as derivações parassintéticas são de verbos. Por exemplo, você tem a palavra velho.
Aí eu peço para você derivar um verbo de velho. Aí você pode colocar, então, o quê? O que vai dar? Envelhecer. Envelhecer. Escrever bonitinho. Então, pronto, você formou o verbo. E aqui está o nosso radical. Velho. Então, você tem prefixo e você tem sufixo. O radical está aqui. Velho. Ótimo. Agora, vamos retirar um? Se eu retirar o prefixo, existe a palavra velhecer? Velhecer? Não existe. Se você retirar o sufixo, existe a palavra envelhe? Não existe. Então, é aí que ela é formada por derivação parasintética, ou seja, precisa de prefixo e sufixo simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, certo? Eles precisam existir juntos na palavra. Vamos para mais um exemplo? Vamos, a partir da palavra tarde, eu posso formar o verbo entardecer. O radical de tarde é tarde, tarde. Então, aqui eu tenho prefixo e aqui eu tenho sufixo. Não existe só tardecer. E também não existe só em tarde. Precisa dos dois elementos ao mesmo tempo. Então, parasintética. É simultâneo, prefixo e sufixo. Agora, na prefixal e sufixal, existem os dois porque eu quero colocar os dois. Mas eu poderia ter formado uma palavra, a partir de leal, eu poderia ter formado uma palavra só com um dos dois elementos, ok? Então, é essa a diferença, certo? Agora vejamos, e a derivação regressiva? A palavra regressiva já está lhe contando, regride, ou seja, diminui a palavra. É simplesmente quando você pega um verbo e tira, principalmente, na maioria das vezes, só o R final e forma um substantivo. Por exemplo, se eu fizer assim, quer ver? Plantar é verbo. Agora, a planta cresce rapidamente. Planta é o substantivo e você bastou fazer o quê? Tirar esse R e tem o substantivo planta. Olha outros exemplos, ó. Vamos lá. É sempre assim, ó. Por exemplo, você tem o verbo caçar. Se você tira esse R, você tem o substantivo a caça. A caça foi boa. Você tem, vou colocar um bem diferente agora, quer ver? Você tem o verbo atacar. Você vai tirar o R, não vai ficar só ataca não, viu? Aí, a derivação regressiva aqui vai ser o ataque, ok? O ataque. Atacar é o ataque. Mas você tem o verbo pescar. E alguns dão essas diferenças, mas você tem que saber associar. O ataque vem de atacar. O ataque é um substantivo. Veio do verbo atacar. Isso é derivação regressiva. Pescar. Do verbo pescar, eu posso formar o substantivo a pesca. Então, tirei o R e formou o substantivo pesca, desde que eu tenha o artigo antes. Então, é isso que é a derivação regressiva. De um verbo, você forma um substantivo, em geral, diminuindo só o R final, em geral. Às vezes precisa fazer isso porque o C aqui, para continuar com esse som de K, K, aqui tem que ser que. E o que, para mostrando esse som do C, tem o que, tem o U junto. Só que o U não é pronunciado, certo? O ataque. Então, beleza. É isso que é derivação regressiva, redução do tamanho original da palavra. E a derivação imprópria é quando você, sem alterar a palavra, você vai mudá-la de classe gramatical. Então, a utilização da palavra com outro sentido diferente do original. Vou colocar mais simples aqui, ó. Muda a classe gramatical. Quer ver? Vamos lá. Você tem aqui o querer é fundamental para o alcance dos resultados. Então, se você olhar querer isoladamente, você fala querer é verbo, certo? Mas nesta oração não é verbo. Tá vendo o que tem aqui?
Esse o é um artigo. Sempre depois de um artigo eu tenho um substantivo. Então, a palavra que originalmente é verbo, aqui eu a usei como substantivo pela aplicação do artigo. Isso é derivação imprópria. Ou seja, eu pego uma palavra originalmente de uma determinada classe e a faço pertencer a outra classe gramatical. Então, é isso que é derivação imprópria. Vamos para mais um exemplo de derivação imprópria aqui, ó. Aqui foi verbo. Agora eu vou usar, por exemplo, adjetivo. Olha só, se eu falar assim, o homem rico, não vou continuar a frase. Já deu para você ver que rico aqui é uma característica do homem, então é adjetivo. Mas se eu disser, o rico tem muito, nem vou terminar, porque você já sabe que o rico tem muito, né? Então, muito dinheiro, né? Beleza. Então, o rico tem muito dinheiro. Aqui, o rico, com esse artigo antes, jamais foi adjetivo. Aqui ele é substantivo. Mas veja bem, as duas palavras se escreveram, né? Foram escritas da mesma forma. Rico, rico. Mas dentro de cada frase, dependendo do contexto, uma foi adjetivo e a outra foi substantivo. Então, quando, sem mudar a forma da palavra, você muda a classe gramatical, dependendo do contexto em que você aplicou a palavra, aí você tem derivação imprópria, ok? Então, é isso aí. Repasse, né, esse vídeo quantas vezes for necessário, para você ficar bem por dentro do assunto, e na próxima aula nós viremos com exercícios sobre este assunto, ok? Então, muito obrigada pela atenção.